Olá, gente. Uma boa noite a todos. São todos muito bem-vindos aí à nossa live. Uma live que nós falaremos hoje de sabedoria, prosperidade e propósito. Então, vamos entrando na live aí, o pessoal vai chegando. Vou esperar o meu amigo Carlos Possobon entrar e me chamar aí para a gente poder compartilhar um pouco daquilo que temos aprendido, né, sobre prosperidade. Acho que ele me chamou aqui, ó. Ver solicitação. Carlos vai entrar aí. Aceitei a solicitação dele aqui. Uma boa noite a todos, são todos bem-vindos. Vamos ver se cola aí. E aí, meu amigo? E aí? Tudo bem? Tudo bem? Como é que está? Cara, tô ansioso. Numa expectativa imensa para essa nossa live aqui. Ah, que legal. Eu sei que vai ser uma bênção, viu? Vai ser uma bênção a gente poder estar discutindo esses temas aí. Sabedoria, prosperidade e propósito. 3 palavras fortes, né? Com certeza. E 3 palavras que a gente vive, necessita delas, né? Para construir uma vida saudável e ter resultados saudáveis. Verdade, verdade. Pessoal, então, vocês que estão entrando e não conhecem o Carlos é meu amigo, né? O Carlos Possobon, ele é um treinador de líderes, é um coach palestrante, é alguém que tem vivido o propósito, né, Carlos? É alguém que tem se dedicado ao propósito que Deus derramou na vida dele, né? Treinar pessoas, treinar empresários, treinar líderes aí da sociedade, enfim. Vem fazendo um trabalho muito bacana aí. E tem aí espalhado junto também a palavra de Deus, né? Cumpre os princípios, né, Carlos? E isso é muito legal, é muito bacana quando a gente consegue unir, né? A nossa parte secular, a questão do nosso trabalho com os princípios milenares que estão na Bíblia, né? Com certeza. Então, eu vou te apresentar também, tá, Lucas? Tá bom. Então, embora nós estamos no teu canal, né? Sim. Então, o Lucas é um amigo meu, é um evangelista, né? Um cristão, uma pessoa iluminada e abençoada, né? E que tem todos os dons do Espírito Santo brilhando junto com ele. E eu tive o privilégio, né? Nesse período de pandemia, de conhecê-lo. Eu tive a alegria de conhecê-lo. E quando o Lucas diz assim, ó, o Carlos também está levando a palavra de Deus junto para os empresários, para os seus treinamentos, né? Então, Lucas, é importante que tu saiba, eu sempre tive uma pitadinha disso na minha vida, sempre, sempre, sempre. Mas é importante, é muito importante, aliás, que tu saiba que isso se intensificou quando eu te conheci. Ao participar das tuas orações diariamente, ou ao vivo às 7 horas da manhã, ou nos horários que eu consigo assistir, eu tenho aprendido muito, Lucas, muito mesmo. E essas tuas palavras, eu anoto muitas delas e consigo levar para os meus treinamentos. Então, nessa apresentação que tu fez sobre mim, eu quero dizer que tu tem um percentual muito grande hoje do que eu estou conseguindo fazer junto às pessoas que eu tenho levado tanto a palavra de liderança, as palavras de liderança e o comportamento de liderança, tenho levado também a palavra de Deus com a tua colaboração. Ah, que legal. Fico muito feliz com isso. Obrigado pelas palavras aí. E a gente está num constante aprendizado com o Mestre Jesus Cristo, né? Ele que foi o líder dos líderes, né? Nos ensinou muitas coisas, né? Através da sua palavra, das parábolas, né? Quando nós lemos a Bíblia e os ensinamentos de Jesus, nós vemos ali a postura de um líder, né? E a gente conseguir captar isso e aplicar na nossa vida faz total diferença, né, Carlos? Com certeza. Eu costumo chamar Jesus Cristo de um líder verdadeiro, né? Sim. Porque existe o líder comum e existe o líder verdadeiro. O líder comum é aquele que não consegue ser exemplo. E o líder verdadeiro é aquele que é exemplo em todas as situações. Verdade. E assim foi Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi o líder verdadeiro. Ele foi exemplo
o tempo inteiro, aonde foi exigido a participação dele, ele foi exemplo. Sim, é verdade. A gente aprende muito, né, com a história de Jesus e tudo que ele nos ensinou. Mas então, Carlos, tu tem um canal no YouTube, né? Tem um canal, Carlos Pozobon. E todas as minhas redes sociais, Lucas, todas elas é o meu nome, Carlos Pozobon ou @Carlos Pozobon. Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, e aí tá todas elas. E o LinkedIn também. O LinkedIn, o Twitter, o Instagram, e o YouTube e o Facebook. São as minhas 5 redes sociais aí, e todas elas são os meus nomes. E as tuas, Lucas? As tuas redes sociais quais são? Aqui o meu Instagram é @LucasAquil. Então, o Facebook é o meu nome, Lucas Carvalho Aquil. Também tem a minha página, né, Evangelista Lucas Aquil. Mas a mídia digital que eu mais tenho hoje, assim, dedicado tempo, né, é o YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, né, o nome lá é Evangelista Lucas Aquil, e lá eu faço as orações, né, que tu inclusive acompanha com a gente ali junto todos os dias, ali às 7 horas da manhã. Todas as 7 horas, todos os dias às 7 eu entro ao vivo ali para fazer uma oração, de segunda a domingo. E segunda-feira e quarta-feira eu dedico um tempo para passar um pouco daquilo que eu tenho aprendido na palavra. Então, segunda-feira às 14 horas eu sempre ministro uma palavra de ativação e prosperidade. E quarta-feira às 14 horas eu ministro uma palavra de sabedoria. Inclusive hoje, né? Hoje às 14 horas eu ministrei uma palavra de sabedoria. Então, aquilo que a gente vai aprendendo na Bíblia, né? Aquilo que a gente vai adquirindo de sabedoria, a gente passa porque é o nosso propósito, né? Passar aquilo que Deus tem nos ensinado. Aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no nosso coração é o nosso dever, né? Passar para as pessoas, transbordar aquilo que Deus tem derramado, né? Muito bem. Lucas, deixa eu aproveitar, tu falou uma coisa que para mim ela ecoa até com perfume nos meus ouvidos aqui, no meu olfato. Qual é que é o teu propósito de vida? Por que tu nasceu? O que tu está fazendo aqui nesse mundo? Depois que eu conheci Jesus, eu descobri o meu verdadeiro propósito, que é levar a palavra do Senhor ao maior número de pessoas e, principalmente, essa palavra voltada também para o mundo empresarial. Eu sou um empresário, eu tenho uma empresa que está em andamento já há 14 anos e a outra a gente está no processo final ali para poder abrir. E eu creio que Deus me chamou, além de levar a palavra dele para onde tiver que levar também, plantar boas sementes no mundo empresarial, no mundo secular. Eu creio que muitas pessoas hoje estão precisando de uma palavra abençoada, né? Uma palavra de motivação na Bíblia, uma palavra de fé, porque os dias que estamos vivendo são dias desafiadores. Então, quando nós pegamos a Bíblia, né, a fé, e colocamos isso no nosso dia a dia, principalmente no mundo empresarial, isso nos encoraja e nos motiva a sempre seguir em frente, né? A sempre continuar batalhando, a sempre continuar andando. E até por isso eu me identifiquei muito contigo, porque tu também tem essa questão empresarial, né? Do treinamento das pessoas. Então, esse é o meu propósito e eu tenho investido tempo nisso porque eu quero que muitas pessoas, empresários, também líderes, conheçam a palavra do Senhor. Joia. Lucas, me veio na mente agora uma experiência que a gente teve quando a gente se conheceu pessoalmente. Nós só não vamos citar os nomes, Sim. Tá? Porque eu não pedi autorização. Mas eu vou relatar o fato, né? Porque esse fato que aconteceu com a gente tem tudo a ver com o teu propósito Sim. de vida e tem a ver com o meu propósito de vida. Sim. Então, para os nossos amigos que estão aqui na audiência, eu conheci o Lucas num grupo de WhatsApp de empresários e me identifiquei muito com as orações dele, passei a acompanhar ele e comecei a conversar com o Lucas que eu queria conhecer ele pessoalmente. E aí marquei da gente se encontrar para a gente tomar um café e eu saber quem ele era, de fato, né? Para ver se ele era aquele cara que ele falava que era nas orações, eu queria ver frente a frente. E aí eu tive o privilégio de marcar esse encontro com o Lucas. Nós fomos num posto tomar café e nós estávamos tomando café.
E nesse momento, chegou uma pessoa, né, um empresário. Esse empresário, eu apresentei o Lucas para ele, daí o Lucas falou de quem é, que ele era filho, e o empresário conhecia o pai do Lucas, e aí então parece que a coisa ficou meia próxima. Uhum. E aí nós, logo em seguida, fomos para a sala do empresário. Fomos lá, conversamos um pouquinho, contei que eu tinha recém conhecido o Lucas, e esse empresário falou para nós que ele era muito cristão, que ele gostava muito de oração. E no meio da nossa conversa, então, ele relatou um fato para nós sobre um familiar dele que estava sofrendo com depressão. E aí, eu e o Lucas fizemos uma oração junto para esse empresário. E aí nós conversando, terminou a oração, nós tinha batendo aquele papo legal, quando o empresário olha na televisão dele, lá nos monitores dele, ele olha e enxerga o familiar dele que tinha esse problema de depressão. Fazia uma semana que ele não ia nesse local. Verdade. E aí, quando ele enxergou o familiar, ele gritou, ele está aí! E logo ele chamou o familiar para dentro da sala e nós íamos ali. E a coisa mais incrível aconteceu a hora que a gente fez a oração juntos para esse empresário. E aquele dia quero relatar para vocês aqui, que era um momento que eu estava um pouco fragilizado. Eu falei para o Lucas, Lucas, hoje eu estou um pouco fragilizado, não estou legal, preciso muito da tua oração. E aí pediram para eu fazer a oração. Eu disse, não, Lucas, eu vou deixar tu conduzir a oração, porque eu acho que tu tá com mais energia do que eu. E naquele momento o Lucas fez a oração, pô, fiquei arrepiado agora. O Lucas fez a oração e eu disse assim, se eu me sentir à vontade para orar aqui, eu vou fazer a oração. E quando o Lucas terminou de fazer a oração, eu tomei a palavra e consegui fazer uma oração. E foi um momento muito legal. E aquele rapaz que estava com depressão, naquele momento ele olhou para nós e ele disse, estou me sentindo diferente. E até a fisionomia dele, mudou. Então, Lucas, tu está cumprindo de fato o teu propósito como empresário e como evangelista, levando a palavra de Deus para quem de fato precisa. E isso é bacana. E eu tive a oportunidade de sentir isso de perto. Então, gratidão por tu me proporcionar isso no dia que a gente se conheceu. Sabe que a palavra diz que todas as coisas cooperam, né? Todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito e seu chamado. Então é aquilo que tu falou, parece que tudo se encaixou. Parece que a gente tinha combinado tudo, foi ou não foi? É? Parece que tudo foi combinado, mas isso a Bíblia explica. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu chamado, o seu propósito. A gente estava cumprindo um propósito ali. Então todas as coisas cooperaram para que aquele momento acontecesse. Eu tenho certeza que foi Deus que preparou aquilo, Carlos. O Espírito Santo já estava movendo os ambientes para que aquele momento, que foi um momento muito lindo, foi realmente a presença do Espírito Santo ali. A gente pôde sentir, né? Deus agindo não só na gente, mas também na vida desse rapaz que estava com depressão, tanto é que até a fisionomia dele mudou depois. Então o Espírito Santo, eu dou glórias a Deus por isso, porque foi, que nem eu costumo falar, foi Deus purinho. Foi Deus purinho. Ele deixou tudo para que aquilo acontecesse. Verdade. E a gente, inclusive, se olhou depois como que isso está acontecendo, né? Como é que foi acontecer uma coisa tão incrível, né? Mas é isso aí. Mas vamos lá, Carlos. Então, hoje, o nosso bate-papo, né, são sobre 3 palavras poderosíssimas, né? Sabedoria, prosperidade e até mesmo o propósito, que a gente já deu uma pitadinha ali do que significa o propósito em nossas vidas, né? Mas vamos começar pela sabedoria, então. Ótimo. Sabedoria, né? É uma palavra tão bonita. E no livro de Tiago, né, no capítulo 1, versículo 5, diz: aquele que quer sabedoria, peça a Deus que Ele dará de forma liberal. Né? Então, a grande chave para nós termos sabedoria é pedir a Deus. Que Deus nos dê sabedoria, porque, conforme comentamos, né, nos dias de hoje, com muitas incertezas, né, com dias que a gente não sabe o que vai acontecer, nós precisamos ter a sabedoria.
E a sabedoria, ela vem de Deus, ela vem direto do trono dos céus, né? E Deus derrama a sabedoria para aqueles que pedem. E eu queria, assim, ó, o que que tu entende por sabedoria, assim, formula... Eu sei que sabedoria não tem um conceito, mas é a magnitude de várias palavras, é a magnitude de vários conceitos, né? Nós podemos aplicar sabedoria de diversas formas, mas, assim, me diz algo, assim, que te vem à mente quando nós falamos em sabedoria. Eu adoro essa palavra, porque ela, para mim, sabedoria é a ação. Ela é a ação do conhecimento. Exato. Eu vou usar um exemplo. Eu vou usar um exemplo de uma pessoa que trabalha num posto de combustível. Ela sabe que ela tem que, de repente, quando estiver abastecendo o carro, ela tem que limpar o para-brisa. Ela Sim. conhece isso. Mas a sabedoria está em limpar o para-brisa do carro. Ou seja, a ação é a sabedoria. Então, essa palavra, ela, para mim, ela é mágica por causa disso. Porque conhecimento, ele está à disposição de nós todos. Qualquer um de nós pode ter o conhecimento. Verdade. Da mesma forma que qualquer um de nós que tenha esse conhecimento pode aplicar a sabedoria. E tu só consegue aplicar a sabedoria quando tu tá com a mente ligada a Deus. Exato. Porque se tu não tiver com a mente ligada em Deus, dificilmente aquele conhecimento ele vai vir à tona. Ou tu vai praticar um outro tipo de sabedoria que é aquela que não é ligada a Deus. Exato. Não, perfeito. A ação, Lucas, a ação, a atitude é o que reflete para mim a sabedoria. Tu ler vários livros e não aplicar nada deles não é a mesma coisa que não ler. É verdade. É verdade. É verdade. Realmente, eu também tenho esse conceito assim geral da sabedoria, né? Eu creio que nem tu falou, conhecimento nós adquirimos, né? Um livro, a gente lendo um livro, nós estamos adquirindo conhecimento. Nós assistindo um seminário ou até mesmo um vídeo no YouTube, nós estamos ali adquirindo conhecimento, né? Adquirindo conhecimento, ferramentas, até mesmo estratégias. E eu creio que cada ser humano, Deus deu uma habilidade. Deus deu um talento para cada um. Por exemplo, eu vejo em ti, Carlos, um talento muito grande em treinar pessoas. Uma facilidade de fazer com que as pessoas elas entendam aquilo que tu está falando e atinjam novos níveis através dos teus treinamentos. Então, é uma habilidade, é um dom, é um talento que Deus te deu. E aí também entra a parte da ação que tu falou. Quando tu pega o conhecimento que tu adquire, o talento que Deus te deu, e tu coloca em ação, em prática, aí tu se torna uma pessoa sábia, né? Porque a ação, a sabedoria é prática, ela é ação. E eu também vejo assim que sabedoria, principalmente nos dias atuais, nos momentos atuais, é a gente conseguir resolver os problemas sem criar outros, né? E às vezes a gente se pega, né, resolvendo o problema, criando outro problema, né? Isso já aconteceu comigo, tá? Eu tentei resolver um problema e criei outro. Agora, teve um dia, Lucas, numa das tuas orações, ou nas tuas palavras, que tu contou, e eu ia te pedir isso aí, tá? Eu tinha anotado aqui para te pedir. Tá. Que tu resolveu um problema num banco, né? Sem criar outro problema. Tu lembra dessa situação? Lembro. Tu tinha marcado às 11 horas. Tu pode relatar para nós aqui, porque aquilo ali me marcou tão profundamente, Lucas. Sim. Então, conta aí para nós como é que foi. Eu tinha que resolver um problema da empresa no banco, né? E o banco ele abre às 11, né, para atendimento interno. Eu precisava falar com o meu gerente de pessoa jurídica. E eu cheguei 10h20. Né? Achei que eu tinha chegado cedo, mas quando eu cheguei lá tinha umas 25, 30 pessoas na minha frente. E todas elas com horário marcado que nem eu. Né? Todos para as 11 horas entrar no banco e já ser atendido. Mas enfim, fiquei ali esperando, e a fila não andava porque era cedo ainda. Mas só que uns 10 minutos antes, Carlos, do banco abrir, simplesmente fecharam as portas. Né? O pessoal fechou as portas, né? Depois eu fui descobrir que tinha suspeita de alguém infectado com Covid. Tudo bem. E aquela fila começou a diminuir. Só que o pessoal começou a xingar o pessoal do banco, quem estava na fila. Então, parecia uma torcida organizada. A palavra é essa. Só faltou fazer um coro e gritar ali. Combinar as palavras e gritar. Então, estava uma situação bastante complicada, sabe? E
E na hora o Espírito Santo falou comigo, não, age com sabedoria, né? Mansidão, domínio próprio, calma. É isso que, como se Deus estivesse falando, é isso que o meu Espírito tem para te dar. Seja manso, seja humilde. E eu fui me aproximando do pessoal do banco. E quando eu cheguei perto, eu chamei o rapaz ali, eu estava bem calmo, e falei assim, um momento, por favor. Quando eu falei, por favor, perto do cara, o cara já me olhou estranho, né? Ué, todo mundo me xingando, o cara fala, por favor. Aí, não, tudo bem, falei com ele. Ó, preciso assinar um documento, é meio urgente, assim. Se tiver como chamar a gerente de conta ali, o nome dela é tal. Aí, se tu puder fazer para isso, eu te agradeço muito, né? Quando eu falei te agradeço muito, o cara virou todo o corpo dele para mim, assim. Ele falou, cara, se eu te atender, o pessoal vai invadir o banco. Eu falei assim, meu amigo, vamos fazer o seguinte, então, eu espero ali 5, 10, 15 minutos, o tempo que for necessário para te poder resolver aí, e depois tu me dá um sinal. E o cara, perfeito, me ajuda muito. E eu saí descendo, né? Aí o tumulto foi diminuindo, né? Os ânimos foram voltando ao normal. E quando aquele cara me viu, ele só me fez um sinal de positivo. E isso era mais ou menos 11h05 por aí. Ele me fez um sinal de positivo e em questão de 5 minutos, cara, o gerente estava lá embaixo para resolver o meu problema. Assim, ó, eu fui atendido tão rápido que se eu tivesse ficado na fila, esperado o banco abrir às 11, eu ia sair de lá perto da 1h da tarde. 11h10, 11h15 eu estava liberado já. A hora que todo mundo saiu, ficou eu lá e eu resolvi o meu problema. Tudo uma questão... Qual foi as duas palavras? Hã? Não, desculpa, pode falar. Numa questão de 15 minutos, né, de não criar um problema dentro de outro problema, eu consegui resolver algo que era de extrema importância naquele dia. Mas teve duas palavras que tu falou, né? Uma delas foi por favor. Sim. E a outra foi muito obrigado. Algo que ele não estava escutando naquele momento. É por isso que eu digo, né, Carlos, sementes boas, né? Sementes boas em cenários de crise, elas são evidenciadas. As pessoas reparam quando você planta uma semente boa, mesmo em meio ao cenário caótico. Aquela minha semente boa, ela ficou em evidência diante do pessoal do banco. Ele falou, todo mundo me xingando. O cara chega na maior educação, fala, por favor, muito obrigado, me dá bom dia, eu vou atender esse cara. Né? Uma semente boa sempre vai dar um fruto bom. Então, Lucas, nós estamos agora com 32 pessoas, eu não estou conseguindo acompanhar, né? Eu quero provocar a nossa audiência, né? Quais são as sementes que vocês têm plantado no dia a dia? A partir do momento que você se acorda, quais são as sementes que você tem colocado no solo na jornada da sua vida? Sementes iguais a essa que o Lucas colocou para nós agora, falou para nós, que elas não têm nada de mágica, nada de magia, nada de nada, elas só têm simplicidade. Bom dia, por favor, muito obrigado. Ela só tem a ver com educação, com um bom comportamento. E isso é ligado única e exclusivamente ao nosso Pai Celestial. Então, para você que está nos assistindo, eu quero provocar você. Anota aí, quais são as sementes que você está plantando no seu dia a dia, na jornada da sua vida. Porque a semeadura vai ter colheita, vai ter o momento da colheita. O Lucas, no caso, ele teve uma... Porque ele já veio há muitos anos, né, Lucas? Sim. Semeando coisas boas, né? Mas a tua semeadura, a da nossa audiência aqui, de repente pode demorar um pouquinho mais para florescer. Mas vale a pena começar hoje, agora, amanhã de manhã, quando você acordar, começar a semear sementes boas, sementes que vão florescer junto com Deus. Fica à vontade, Lucas. Toca a ficha de novo aí. É isso aí, Carlos. Tudo que a gente planta, a gente colhe, né? E uma frase que sempre eu tenho para mim é que a semeadura, né? Você semear, você plantar é facultativo, né? Você escolhe. Mas agora a colheita, meu amigo, a colheita ela é obrigatória, né? Semeou,
vai colher, né? A lei do retorno. Eu acredito nas leis espirituais. Eu acredito nessas leis espirituais, né? A lei do retorno através da semeadura e colheita, a lei da atração através da gratidão, tudo aquilo que eu sou agradecido, né? Isso vem para a minha vida. A questão da honra. Então, são princípios que a gente carrega e que fazem a diferença, né, Carlos? E isso é sabedoria. É aquilo que a gente volta a falar. É colocar em prática aquilo que a gente aprende. Os princípios milenares que estão na Bíblia, né? Aquilo que Jesus ensinou, isso eu aprendi com meu pai. Até ele está aqui, ó, botou aqui, ó, a semente da honra e gratidão. Ali está o meu pai. Eu quero conhecer o teu pai, Lucas. Diz para ele que eu quero conhecer ele. No momento certo também quero conhecer ele, tá? E nós ficamos de subir ao monte. Nós ficamos de subir ao monte, né? Sim. Eu quero subir ao monte, quero ver o dia que teu pai vai estar no monte lá pra gente subir também, porque é o dia que ele for no monte, né? Tá. Como é que é o nome dele? É Mustafa. Seu Mustafa, muito boa noite. Gratidão pelo seu filho, por este seu filho, eu sei que o senhor tem outros, mas por este seu filho que eu conheço, porque tem me ajudado muito nesses momentos que são, em determinados momentos, nesses momentos que determinados momentos destes são caóticos, a oração do Lucas tem me ajudado bastante. Segue lá, Lucas. Uma coisa que o pai me falou assim, ele ministrou, e essa frase ela ficou gravada em mim, no meu espírito. Falar de Jesus é fácil, né? Nós falarmos das coisas que Jesus fazia, mas agora a chave está em viver Jesus, né? Não basta apenas nós falarmos, né? Nós precisamos viver Jesus, agir como Jesus agia, falar como Jesus falava, né? Então nós precisamos ter essas ações como Jesus tinha. E isso é a essência do Evangelho, sabe? Nós vivemos da forma que Jesus quer que nós vivamos. É o conhecimento e a sabedoria. É falar de Jesus e aplicar Jesus. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Que legal, que bacana. Tu viu que já deu quase meia hora de live, a gente está na sabedoria. Acho que a gente vai ter que marcar outras lives, viu, Carlos? Porque o assunto tá bom, a conversa tá boa. Tu viu? E Lucas, eu gosto sempre de botar as pessoas participar. E aqui a gente não está conseguindo. Vamos também fazer no YouTube. Aí de repente eu boto no meu canal, te chamo. Vamos. E a gente chama as pessoas para vir. Então, vocês que estão aqui agora nos assistindo, nós estamos com 30 pessoas, se eu não me engano, aqui. Se inscrevam no meu canal e no canal do Lucas lá. Canal Carlos Pozobon e canal Evangelista Lucas Akel. Se inscrevam, que logo, logo a gente vai fazer uma nova live, né? E vamos trazer novamente esses assuntos, esses temas, esse tema, porque são coisas que não se esgotam, de tão poderoso que é as palavras que tem dentro dessas 3 palavras aqui. Lucas, eu não tinha me dado por conta que já tinha dado meia hora. Mas é que assim, quando o papo tá bom, vai rápido. E tu vê, nós estamos com 32 pessoas e não baixou nunca disso aí. Ou seja, é um assunto que as pessoas estão buscando. Exato. Sabedoria. Lucas, tu me permite fazer, eu quero citar para ti, tu tá com a tua Bíblia aí? Tá aqui, ó. Pode ir. Tá. Legal. Provérbios 13, 18. Provérbios? 13, 18. 13, 18. O que diz nele, Lucas? Provérbios 13, 18 diz assim: pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. O que nós temos que fazer então, Lucas? Se alguém nos chamar a atenção, se alguém nos chamar a atenção, se alguém trouxer uma palavra sábia, uma palavra, uma semente, como é que tu chama a semente, Lucas? Uma semente? Uma semente boa. Uma semente boa? Se alguém trouxer uma semente boa e nós não deixar ela só no conhecimento e nós de fato aplicar, nós estaremos vivendo com sabedoria. É verdade. E porque pode falar, pode falar.
porque é a aplicação de fato, né, Lucas? É verdade. É o que eu falo, é a aplicação de fato daquilo que tu aprendeu. Alguém te repreendeu, alguém trouxe para ti, se te repreendeu, é porque trouxe um conhecimento que ainda não estava aqui dentro de ti. Exato. Trouxe esse conhecimento, então agora eu tenho a escolha. A minha escolha me leva a agir como Jesus agia. Aí eu sou sábio. Exato. E uma coisa, Carlos, também que até nos ajuda, né, a crescer como pessoa, como profissional, a crescer financeiramente, a crescer espiritualmente, ministerialmente, no nosso chamado, no nosso propósito. Uma coisa que nos ajuda muito, e até vem de encontro com essa palavra aqui que tu nos trouxe nessa noite, é nós ouvirmos as pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos mentorear. Então, Deus fala de diversas formas com nós. Fala através de sonhos, de visões, fala através de uma impressão no nosso espírito, Deus fala da forma como Ele quer falar, e muitas vezes Deus usa pessoas para nos dar um comunicado e para falar algo com a gente. E uma atitude sábia é nós aceitarmos os nossos mentores, né? As pessoas que vão nos libertar muitas vezes de um pensamento ruim que a gente está tendo, né? Muitas vezes Deus coloca até pessoas para nos libertar na questão financeira. Coloca um mentor do teu lado que vai te instruir. Não faz isso que vai ser ruim. Vai por aquele caminho. Então, ele está te passando conhecimento, muitas vezes que ele demorou anos para conquistar. Agora, vai de nós pegar esse conhecimento e transformar em sabedoria, colocar em prática. Por isso, eu digo, sabe, Carlos, que o orgulho é um dos maiores inimigos do ser humano, né? E o orgulho, muitas vezes, não te deixa acreditar nas pessoas que Deus coloca no teu caminho, né? Mas agora, quando o nosso orgulho é quebrado e você vê que as pessoas que apareceram no teu caminho, elas apareceram para te libertar, para te colocar em um novo nível, em um novo patamar, para fazer você crescer, querido, é sabedoria na certa. Você começa a atingir novos níveis. Eu adoro, Lucas. Eu adoro quando a gente... querido! Na oração, então... Mas eu adoro isso. Cara, dá uma energia legal pro cara. Querido! É o Espírito Santo falando. Deus verdade. pessoas no nosso caminho para nos levar a novos níveis. No mundo empresarial, nós chamamos de network, né? Conexões estratégicas, né? Perfeito. E, Lucas, assim, eu quero confirmar essa tua fala, tá? Essa tua palavra. Essa palavra divina. Sim. Porque eu tenho te usado muito, 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 né, nas tuas orações. Tu lembra que antes da gente se conhecer pessoalmente, eu pedi para te me mandar uma lista do que eu podia olhar de ti, o que eu podia ler, olhar no YouTube ali de ti, né? Eu olhei tudo rigorosamente e segui aquela sequência que tu me mandou. E depois teve um dia, depois que a gente já tinha se conhecido, que tu me mandou uma ministração tua. Meu Deus do céu. Perfeito. Então eu quero dizer que em vários momentos, Lucas, tu tem sido meu mentor neste quesito, porque obviamente que eu, como eu já disse, eu sempre fui ligado a Deus, sempre tive ligado nessas questões, mas eu andava fraco. E quando eu encontrei a oração e a palavra de Deus, quando eu encontrei um empresário falando de Jesus Cristo com a propriedade que tu fala, me deu ânimo de novo, né? Tá aqui e esse cara. Então eu quero dizer que tu, em muitas oportunidades do meu dia a dia, tu tens sido meu mentor através das tuas orações. E se tu me permitir, aqui eu vi que tinha alguns amigos meus que também que não estão nos grupos, mas eu vi que estão entrando aqui. Se tu me permitir, esses meus amigos aqui, não vou citar os nomes aqui para não falhar. Se vocês quiserem receber a oração do Lucas, por favor, me comunica, que eu imediatamente passo o teu contato para o Lucas e passo o contato do Lucas para vocês, e aí ele coloca na lista de distribuição para poder receber. É simplesmente transformador, tá? Eu não consigo todos os dias ver
ao vivo, não consigo, mas sempre que eu posso, tá? Eu recomendo que você assista as orações do Lucas, porque elas têm um poder fantástico, elas movem vidas. Se você quer a sua vida movida para frente, veja a oração do Lucas. Glória a Deus, cara. Sinta-se à vontade. Glória a Deus, né? A gente tem que agradecer ali a Deus, porque toda a honra e toda a glória é Ele, né? O Espírito Santo, a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Então nós precisamos carregar o Espírito Santo com a gente, né? E cuidar para que aquilo que a gente faz não afaste a presença de Deus, né? Não entristeça o Espírito Santo. Então essa é uma chave, né, para nós. Voltamos a falar de sabedoria agora, né? As nossas atitudes, né? Agradar o Espírito Santo. Porque Jesus Cristo, quando ele ascendeu aos céus, ele falou, eu vou, mas vou deixar com vocês o Consolador, né? Para que ele continue ensinando. E o Consolador, o nosso melhor amigo, é o Espírito Santo. Né? E é tão bom quando nós nos deixamos ser tomados por ele. Porque muitos momentos da oração não é o Lucas que está falando, mas é o Espírito Santo falando com pessoas, né? E isso é muito bom, sabe? E até eu faço aqui, dou um aviso para quem ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. É algo que transforma as nossas vidas. O Espírito Santo, ele está aqui comigo, está ali com o Carlos, e eu tenho certeza que ele está com cada um nesse momento aí, ministrando nos corações e até mesmo transformando vidas. Toda a honra, toda a glória ao Senhor, porque ele é digno de ser louvado. Pode falar, Carlos. Deixa eu... Porque é um dos assuntos que eu queria pessoalmente falar contigo, mas eu vou aproveitar agora. Busque o Espírito Santo. Que oração a gente pode fazer? Como é que a gente pode ter esse Espírito Santo vindo com a gente? Como é que a gente faz isso, Lucas? Conta para o nosso pessoal aí. O Espírito Santo, ele é a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo ficou conosco aqui para nos acompanhar. Então, ele é uma pessoa que está do nosso lado. Ele é o Espírito do próprio Deus, né? E basta simplesmente que a gente abra a boca e peça para ele fazer a obra em nossas vidas. O melhor momento do meu dia é quando eu estou junto com o Espírito Santo. Na verdade, todo dia eu estou junto com o Espírito Santo. Mas eu separo um tempo do meu dia para entrar no secreto com o Espírito Santo. E ali é o momento onde é só eu e ele. É só eu e Deus. É só eu e o Espírito Santo. E é nesse Qual é as orações que tu faz? Oi? Qual é as orações que tu faz nesse momento? Que orações tu faz nesse momento? Qual é a tua fala nesse momento? Tu pode relatar para nós? Nesse momento eu abro o coração. Eu abro o coração para Deus. Porque é o momento onde eu choro. É o momento onde eu falo para Deus o que eu estou sentindo. Se eu estou triste, eu falo, Senhor, eu estou triste. Espírito Santo, eu estou triste, eu não quero ficar assim. Derrama sobre mim alegria. Ou Espírito Santo, eu estou desanimado, hoje estou cansado. Derrama sobre mim ânimo, força, me fortalece. Então, o momento do secreto com o Senhor é o momento onde a gente abre o coração e a gente fala aquilo que está aqui dentro. Né? Você fala aquilo que está aqui dentro. Porque a gente precisa abrir o coração para Deus. Né, para ele entrar e fazer a obra. A Bíblia diz em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então o Espírito Santo, por muitas vezes, ele está batendo a porta. Só que a gente precisa abrir o coração. Abrir o coração, e quando a gente estiver no secreto, falar tudo para Deus. Se não tão legal assim, se as coisas não estão legais, fala para Deus. Porque quando a gente está no secreto, no nosso quarto, por exemplo, eu aqui nesse escritório aqui, é o meu momento com Deus, é o momento com meu pai, sabe? É um momento de intimidade. Porque nós não podemos, como é que eu vou falar assim? É que nem uma conversa com o nosso pai. Por exemplo, o meu pai está aí, né? Ele é pastor também, pastor Mustafa. Então, quando eu precisava me abrir com meu pai, eu chegava e falava, ó, pai, está acontecendo isso, eu não estou gostando, o que tu acha disso, o que tu acha daquilo? É assim com Deus, Deus é nosso pai. Então eu chego, Senhor, hoje eu estou assim, pai.
aquilo me deixou chateado, Senhor. O que eu faço? Me dá sabedoria nesse momento, sabe? E aí você vai começando a abrir o coração para Deus. Porque quando a gente abre o coração para Deus, nós temos que dar a chave de todos os cômodos e peças da casa para Deus. Nós não podemos deixar nenhuma pecinha do nosso coração trancada e chaveada. Porque é essa pecinha que muitas vezes vai espalhando sujeira para os outros cômodos da casa. Então, quando a gente abre o coração para Deus, a gente abre de uma forma inteira, né? Na totalidade. Abrimos o coração e falamos, Espírito Santo pode entrar. A casa é tua. A casa é tua, Espírito Santo. E ali o Espírito Santo começa a ministrar, Carlos. Ele começa a falar contigo, você recebe uma impressão no teu espírito, sabe? Muitas vezes você recebe vontade de chorar, aí a gente se ajoelha, eu choro, eu costumo falar que eu choro no colo do Senhor. É o Senhor me fazendo um carinho, é Deus, sabe, me tratando, me transformando. Eu quero te contar uma experiência contigo. A pessoa falou ao vivo para ti, na hora da oração. Sim. E eu não quis te contar. Tu começou a falar, não, porque vai escorrer no seu pescoço. O Espírito Santo, você vai suar, o óleo vai escorrer na sua nuca, não sei o que. E tu começou a falar na oração, falar. E eu comecei aqui assim, ó, Lucas. Uhum. Escorrer por aqui assim. Sim. E aqui assim, ó. E daí teve uma moça que veio e falou pra ti, eu tô sentindo no meu pescoço, tá escorrendo. Benção. O óleo está escorrendo. Aquele dia, tô arrepiado agora, todo arrepiado aqui. Aquele dia foi muito forte, Lucas. Por isso que eu digo, as tuas orações, elas servem para mim e a tua pessoa também como meus mentores, né, Lucas? Sim. É isso que a gente vê acontecer, né? Por exemplo, o rosto fica quente, né? Parece que o rosto está pegando fogo, as mãos esquentam, parece que a gente sente um óleo escorrendo assim, né? Na nuca, até mesmo um arrepio. Isso são as manifestações do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, muitas vezes, ele se manifesta assim, através de um óleo, da sensação de um óleo escorrendo, do rosto pegando fogo, né? Isso são as manifestações do Espírito Santo. Mas o que eu tenho para falar para todos que estão aqui é que o Espírito Santo, ele é muito mais do que um arrepio. O Espírito Santo, ele é muito mais do que uma sensação diferente. Ele é uma pessoa. E a gente precisa estar em constante conversa e oração com o Espírito Santo. Sabe, Carlos, eu me cuido muito para sempre estar orando. Então, eu me acordo 5 horas da manhã, 5h15, tenho o meu momento, né, secreto com o Senhor, e depois disso nós entramos ao vivo às 7, na oração, e daí eu termino aqui, né, as coisas que eu tenho que fazer, e depois eu vou para a empresa. Só que o que eu cuido assim é para sempre estar orando e falando com Deus. Então eu entro no carro, quando eu boto louvor, ali eu já começo a orar. Eu falo, Espírito Santo, continua comigo. Espírito Santo, eu quero a tua presença. Espírito Santo, eu não sou nada sem ti. Eu sou o teu templo, me enche a tua presença. Então isso vai fazendo você ter um dia muito melhor. Muito bom. Tem um louvor que eu gosto muito de escutar, que tem a ver com o que tu está falando, que é A Casa é Sua. Sim. Vem, aquele louvor me enche realmente, né? E quando diz vem, a casa é sua, vem e limpa tudo, pega todas as chaves, entra para dentro de mim, e daí ele ora em línguas também num determinado momento ali, né? Sim. Então é muito... Esse louvor... Eu escuto muito ele para esse momento que tu fala, Lucas. Não, eu tenho esse meu momento. Pode falar. Escuta, pode ir lá. Vai lá. Esse louvor tem que ser a nossa oração, Carlos. O que ele fala no louvor ali, essa tem que ser a nossa oração. A casa ela tem que estar aberta, tem que estar com as portas abertas. E ele fala, pode entrar. A casa é sua. Muda as coisas de lugar. Eu acho interessante quando ele fala isso, muda as coisas de lugar, porque às vezes a gente pensa que não tem coisa para ser mexida. Mas quando o Espírito Santo entra, ele mexe. E a gente precisa deixar. Muda as coisas de lugar. Se tiver que mudar a prateleira de lugar, muda. Se tiver que pegar o sofá e botar na cozinha, é o Espírito Santo que sabe.
Né? E nem fala, ah, meu querido, quando o Espírito Santo entra, ele mexe com tudo. Verdade, verdade. Mas é isso Que aí. legal. Essa é a essência, Carlos. É deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. É ele que transforma. Essa aí está sendo a minha busca atual, tá, Lucas? É importante que tu saiba isso aí a gente vai conversar pessoalmente também na hora que a gente se encontrar, mas é uma busca que eu quero ter essa experiência muito mais forte, né, do que só o arrepio, do que só o óleo escorrer, eu quero mais, né, esta é uma busca constante da minha parte nesse momento da minha vida. É isso aí. Porque eu tava conversando com uma amiga minha e ela perguntou, tá, mas o que tu busca mesmo? E eu consegui dizer com essas palavras, eu quero levar a palavra de liderança, eu quero levar o comportamento de liderança aliado à palavra de Deus. Se eu conseguir unir isso para eu ajudar as pessoas, eu estou satisfeito, eu estou conseguindo cumprir com a minha missão, viver o meu propósito. É isso aí. Até se tem mais empresários aí na nossa live, nós estamos agora com 24 pessoas, eu quero falar para os empresários, nós precisamos colocar princípios bíblicos nos nossos negócios. O princípio da honra, o princípio da mordomia, ter uma boa gestão, uma boa administração, um bom zelo, né? O princípio da generosidade, nós sermos generosos com as pessoas que nos cercam, até mesmo com as pessoas que não têm condições. Nós sermos generosos, a Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Então, se nós quisermos atingir novos níveis, os princípios bíblicos e as leis espirituais são chaves poderosíssimas, que a gente, quando aplica, olha, a gente começa realmente a seguir, a atingir novos níveis. Tu me permite, Lucas, fazer uma leitura? Claro. Existem portas fechadas em áreas da nossa vida porque não temos a chave certa para abrir. O nome da chave mestra que abre portas chama-se generosidade. Olha aí, ó. A generosidade é uma ordenança. 1 Timóteo 6,18. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. A generosidade ecoa na eternidade. A generosidade que cria o impacto a generosidade cria um impacto positivo na jornada das pessoas. A generosidade é repartir o que você já tem de melhor, fazendo outras pessoas viverem o seu melhor. A generosidade muda os seus resultados para melhor, porque ela trabalha no interior. Sim. A generosidade abre as portas que você nunca imaginou que pudessem ser abertas. É verdade. Que show, Lucas. E a generosidade aqui, né? O espírito... Ela parte daqui do coração, a generosidade, né? É do nosso Exato. interior. Aqui teve a presença do Espírito Santo agora, viu? Amém, isso aí. Ele está com nós. Ele está com nós. E, Carlos, a generosidade é um princípio poderosíssimo. Porque, por exemplo, se a gente tivesse com 1000 pessoas, né? Vamos supor que nós estivéssemos num ambiente com 1000 pessoas. E dentre essas 1000 pessoas, uma pessoa foi generosa contigo um dia. Tu não conhece nenhuma delas, mas uma delas foi generosa contigo. Te deu lugar na fila de um banco. Ou no momento que você mais precisava, ela te liberou uma palavra que te colocou para cima. Se alguém te desse a oportunidade de beneficiar alguém dessas 1000 pessoas, quem você escolheria? Com toda certeza, né? Então, a generosidade é uma chave poderosíssima. Poderosíssima. É a chave mestra. É a chave mestra, né, Lucas? A Bíblia diz em Provérbios, há quem dê generosamente, vê aumentar suas riquezas. Mas aquele que retém mais do que deve, vê a sua alma cair na pobreza. Né? Então, a gente tem que ser generoso. A prosperidade é uma das consequências da generosidade.
Muito bom, muito legal. Que show, Lucas, que show. Lucas, tu sabe que eu vou te dizer assim, ó, eu tava numa ansiedade para esse momento aqui, para fazer essa live. Tu já acompanhou outras lives minhas, outra live minha, né? Sim. Já viu alguns vídeos meus, né? Mas eu tava numa expectativa tão grande para esse momento, uma expectativa tão grande. E tenho certeza, porque a gente ia falar a palavra de Deus, porque a gente ia estar conectado ao Espírito Santo, conectado a Deus, Sim. conectado com o que existe de mais nobre e que nos ajuda imensamente se a gente quiser, se a gente deixar, né? Ou seja, se eu semear, eu sei que eu vou colher isso aí. Exato. Então eu estava numa expectativa que eu cheguei a mandar um roteiro para ti, lembra? Tu chegou a ver? Eu queria isso, queria... E tu viu que as coisas fluíram aqui, olha, né? Fluíram aqui, né? Foi incrível, cara. Foi incrível. Eu não sei como é que tu vai fazer agora, porque... Eu não sei como é que tu vai fazer agora, Lucas, porque nós estamos chegando a 1 hora ali. Como é que tu vai conduzir agora? Vamos fazer assim, ó. Falamos hoje sobre sabedoria. Vamos marcar uma próxima para falar sobre prosperidade e propósito. Pode ser? Ótimo. Pode ser. Porque vamos deixar pré-agendado. Oi? Joia, eu também. Eu marquei. Uma das coisas que eu te mandei está ali, que é prosperidade, né? Isso. Daí a gente deixa para a próxima. Lucas, vamos deixar pré-agendado aqui para quarta que vem às 20 horas. Vamos, combinado. E daí as pessoas que estão aqui já botam também na sua agenda. Depois a gente só manda o flyer ali, né? Ou posta no Instagram e todo mundo fica sabendo. E daí o assunto da semana que vem, a gente fala, vamos programar a prosperidade. Mas aí, se der só para falar sobre um, a gente fala só sobre um. Pode ser? Isso aí. Pode ser. Tá. Combinado. Perfeito. Carlos? Joia. Pode. Quer falar mais alguma coisa? Eu quero, mas eu vou deixar tu falar. Pode ir lá. Não, eu só ia, no final, eu quero só fazer uma oração por todos. Faltam 7 minutos ali. Só pra gente fazer uma oração para encerrar a live. Mas pode falar aí o que tem para falar aí. Então tá. Então eu quero encerrar com um momento de sabedoria, tá? Sim. E para eu encerrar, o encerramento é a tua palavra e depois a oração. Tá. Eu vou tentar ser bem rápido, tá? Mateus 22, 15 a 21. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uma vez os fariseus, eles prepararam uma cilada, uma armadilha para tentar pegar Jesus pela palavra. Sim. Eles mandaram os seus discípulos e os seguidores de Herodes para encontrar Jesus no meio da multidão enquanto Jesus estava pregando. E quando eles encontraram Jesus, eles falaram exatamente assim o que eu vou ler agora. Mestre, sabemos que é verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixais influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não é lícito pagar impostos a César? Devemos pagar os impostos ou não devemos pagar os impostos? E Jesus percebeu a cilada, porque ele no meio do povo dele, pregando para o povo dele, se ele diz que é lícito pagar os impostos, o povo dele fica contra ele. Sim. Se ele diz que não é lícito pagar os impostos, os discípulos de Herodes vão capturar Jesus. Sim. E aí Jesus entra com aquela sabedoria que nós precisamos ter e ele diz estas palavras: hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. E eles trouxeram e entregaram a moeda do imposto para Jesus. Jesus pegou a moeda na mão, olhou e perguntou: de quem é a figura e a inscrição que está nesta moeda? E eles responderam: de César. E aí Jesus, com sabedoria, respondeu: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, deixou muito claro: o que é de César, pode ir lá. Agora, o que é de Deus, nós vamos dar
para Deus. É isso aí. Então, nesse momento de conflito, ele plantou a semente boa e saiu da cilada que estava armada para ele. E eu gostaria que tu comentasse, então, sobre isso, e daí tu fizesse a tua oração final. E eu dou uma palavrinha final depois. Eu não sei nem se vai dar tempo de eu falar alguma coisa. Faltam 4 minutos. Tenta. É sabedoria. Jesus, que nem ele falou, hipócritas, né? Chamou o pessoal de hipócrita e tudo mais. Mas Jesus, ele sempre conduziu as coisas com muita mansidão e com muita sabedoria. Ele, através de um simples gesto, ele desarmou todo mundo, né? Mas porque Jesus se deixava ser conduzido por Deus. E essa é a chave para as nossas vidas. Faz a tua oração para nós, então. Então eu vou fazer uma oração por todos aqui e depois a gente vai se despedir e já deixar marcado para a próxima. Amém? Você que está aí na sua sala, no seu quarto, fecha os olhos comigo, eu quero orar por você. Senhor, nesse momento, Pai, nós te agradecemos por essa live, né? Por essa transmissão, por esse momento, Senhor. Sabemos, Pai, que foi um momento de aprendizado, que foi um momento, Deus, onde o Senhor derramou sabedoria sobre todos os que estavam conosco e também aqueles que verão essa live depois, Pai. Que o Senhor continue, Pai, nos abençoando a vida de cada um, abençoando a vida do Carlos, Pai, derramando sabedoria, unção e ânimo sobre a vida dele. Eu também, Pai, libero da Tua bênção sobre todos aqueles que estão conosco, Pai, nesse vídeo, que eles recebam, Pai, mais do Teu Espírito, que eles recebam, Pai, do Teu amor e que eles Pai, que eles se deixem ser transformados pelo Teu Espírito, Pai. Que Teu Espírito Santo, nesse momento, visite a vida de cada um e que eles possam, Pai, dar lugar à Tua presença, que nos transforma e que nos faz alguém melhor. Nós consagramos, Pai, tudo que temos, tudo que somos a Ti. Eu profetizo sobre todos que estão conosco nessa live. Tempos de prosperidade, tempos de bênção, tempos de paz e que a Tua graça, Pai, a Tua misericórdia repouse sobre a vida de cada um. No santo e no bendito nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Amém? Amém, amém e amém. Isso legal, aí. Show. Carlos, Isso foi aí. um prazer, viu? Vamos já deixar marcado aqui para a próxima quarta-feira e tamo junto. Beleza. Tá? Prosperidade e propósito. Isso aí. Tá marcado, legal. Combinado. Um abraço. Deus abençoe. Um abraço a todos que estavam aqui junto com a gente. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe todos.